Olá, povo de Deus, vamos pôr de pé, vamos dar aquela linda salva de palmas ao Senhor Jesus, que é o único dia de receber a honra e glória e poder, amém? Graças a Deus, estamos mais uma vez aqui diretamente do altar da Igreja Internacional, graças a Deus, Avenida dos Remédios, 1326, ministrando as boas novas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São os filhos de Deus na casa de Deus, em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos buscar a presença do Todo-Poderoso. Nossos amigos do Facebook, sejam bem-vindos também em nome do Senhor Jesus. Já compartilhe esse link desse vídeo lá com seus grupos dos amigos, tanto o WhatsApp como o Facebook, para pessoas clicarem e já participarem ao vivo aqui conosco, pois no mundo espiritual não há distância. O nosso Santo Deus está em todos os lugares, em nome do Senhor Jesus. Aonde você estiver, feche seus olhos, abra seu coração, meu Deus e amado Pai. Nós já estamos aqui com os pedidos de oração do seu povo, meu Pai. Para onde quer que eles estejam, eles sejam alcançados, visitados, meu Pai, pela Tua bênção, pela Tua salvação, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Alcança-os, visita-os, livra-os do mal, meu Pai. Alguém que pediu a oração pela Rosária, meu Pai. Otélio, a Ivanildo, Damião, a Vitória, Mateus, Marcelo, Cícero, Ana Clara, Milene Marcos, pede pela Maria, Ana Cleto, que teve um AVC, a mãe da Milene, Raquel Martins, está passando por uma cirurgia no intestino, em nome do Senhor Jesus, Pai. Pai amado, que cada um deles seja visitado, alcançado pela Tua misericórdia, Pai. Que o Senhor dirija, meu Pai, todos os envolvidos, meu Pai, na recuperação dessa pessoa, meu Pai. Nos hospitais, alguém está orando para alguém que está acamado, está numa UTI, Pai. Que o Senhor, meu Pai, dirija, meu Pai, os médicos, os enfermeiros, ou os anestesistas, ou aqueles que fazem os exames, para que vejam, meu Pai, o que realmente está acontecendo, Pai, para que tenham o melhor diagnóstico, o melhor tratamento possível, Pai. Mas quem dá a cura é o Senhor. Pelas feridas do Senhor Jesus Cristo nós já fomos curados, nós já fomos sarados, nós cremos, e quem crê no Senhor Jesus será salvo, tu e tua casa. É a salvação da casa, é a salvação da família, é a busca, ver por cada querido e familiar. Maravilhoso Deus, envolva-nos na tua presença, alcança, meu Pai, aqueles nossos queridos que nós estamos representando diante de ti, meu Pai. É a busca pela salvação de todos, meu Pai. São três que testificam no céu, Pai. É o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses três são um são os três. Um dia esse verbo, essa palavra de todo poder se fez carne e habitou entre nós. O Senhor nos deu a glória de conhecer o unigênito de Deus Pai, e Ele nos deixou a sua palavra. E aqui na terra eles mesmo três concordam, do Espírito, na água e do sangue, buscando, meu Pai, o nascimento, o novo nascimento e a preparação para a tua glória, para estar no centro da tua vontade, Senhor Jesus. A luta é grande, é luta familiar, meu. Senhor Jesus, é a busca, meu Pai, por todos aqueles, meu Pai, que ainda não têm aquele compromisso contigo, meu. Mas quem crê no Senhor Jesus será salvo, tu e tua casa. É tu e tua casa, aprendendo a dar prioridade, aprendendo a dar primazia ao Senhor Jesus. Isso, a ordem é clara. Para a bênção, nós temos que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Primeiro o reino, primeiro assumir a sua posição, aprender o que o Senhor tem preparado para nós na sua palavra, e todas as demais coisas o próprio Senhor acrescentará. Sem dor, meu, é sem dor. É o melhor de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Deus só tem preparado o melhor para cada um de nós. Maravilhoso Deus, maravilhoso, maravilhoso o Senhor é. Senhor Jesus, tu és maravilhoso. Aprendendo de ti, Senhor Jesus, o autor e consumador da fé. Ouve assim: quantas vezes, meu Senhor, te entreguei o que restou, com o coração cansado, eu te adorei, com a vida
minhas coisas programadas, com minhas prioridades, me afastei numa correria dessas. Pode até acontecer da família que a gente ama, da família que a gente ama, esquecer. Foi buscando os teus planos, que me recordei dos anos, que o homem te adorava só pelo prazer de te adorar. Levanta suas mãos. Quero voltar para os teus braços, e viver tudo de novo. O primeiro amor para sempre priorizar. Teu coração, não abro mão da nossa comunhão. Nada justifica uma vida assim. Eu não posso ser feliz se o Senhor não estiver em mim. Convida, vem Senhor Jesus, vem Senhor, assumir o primeiro lugar. Minha prioridade é te louvar acima de tudo o que há. Isso, busque, louve, adore acima de tudo. Tem que ser espírito e verdade. Os olhos do Senhor estão a procurar os céus da terra para que estejam com ele os verdadeiros adoradores. Ouve assim: eu não quero vaidade, para chegar no fim da idade. Ter aproveitado o mundo e pouco te ver. Quero perfumar o céu na fragrância do louvor, Quero revelar em minhas palavras o teu sabor, Construir na minha casa uma sala para nós dois, coisas que eu necessito ficam para depois. Deixa para depois. Busca o reino. Eu só quero te adorar, por inteiro te adorar. Não vou mais te entregar o tempo que sobrar. Aqui estou. Quero voltar para os teus braços, e viver tudo de novo. O primeiro amor para sempre, priorizar teu coração, não abro mão da nossa comunhão. Nada justifica uma vida assim. Eu não posso ser feliz se o Senhor não estiver em mim. Vem Senhor, assumir o primeiro lugar. Minha prioridade é te buscar acima de tudo que há, acima do dilema, do problema, acima de tudo que há, acima da família, do emprego, acima de tudo que há. Ele é o Criador e sustentador. Só tem um lugar para ele estar nas nossas vidas, que é em primeiro lugar. Às vezes a pessoa
pessoa acha que coloca Deus em segundo lugar, mas ele não vai estar, ele não aceita o segundo lugar. Ele tem que ser o primeiro e o último pensamento, desde você acordar até você se deitar. Ah, Senhor Jesus, ensina-nos o teu caminho e andaremos na tua verdade. Ensina-nos a buscar o teu reino e a tua justiça. Ensina-nos a adorar-nos a ti, acima de nós mesmos, para que nós possamos diminuir, para que o Senhor possa crescer, Pai. Aparecer na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, para fazer a diferença daquele que crê, aquele que não crê, aquele que serve, aquele que não serve. Dá glória a Deus, igreja. Diz aleluia. Ah, com a tua mão levantada, declara comigo: meu Deus, olha para mim, eu preciso de ti, meu corpo, minha alma, meu espírito, minha mente, meu coração e tudo o que há em mim necessita mais de ti, mais da tua ajuda, da manifestação do teu poder, para ser um adorador, para ser um fiel na terra, para deixar o Senhor no seu devido lugar na minha vida, que é em primeiro lugar, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? Para o Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. Amém? Oh, glória, hein? Isso, na presença do Senhor, a abundância de alegria. Reunimos-nos aqui, contemplamos a tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso aonde? Ao coração do país. Na presença do Senhor, a abundância de alegria. Tchá, tchá, tchá. Desfruta, desfruta. A alegria do Senhor é a nossa força. Seja forte. Tchá. Jesus em tua presença. Jesus em tua presença. Reunimos e você aí, na fé. Contemplamos a tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso aonde? Ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Em cima só para te adorar, só para te adorar e fazer seu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui com as palmas, se alegrando na presença do Todo-Poderoso. Deus responde na alegria do coração. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos a tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Em cima, só para te adorar, só para te adorar e fazer seu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. E o véu que separava, o véu que separava já não separa mais. É a luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Em cima, adorando, adorando, só pra te adorar e fazer seu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui.
ao Pai, amém, por Deus, porque dele e por ele são todas as coisas, e por Senhor Jesus uma linda salva de palmas, amém? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Estamos na presença Todo-Poderoso, estudando a palavra de Deus, do coração do Pai. O pregador até prega, mas quem fala é o Senhor. Pode sentar, fica à vontade. Nós estamos estudando a saga dos juízes, homens e mulheres de Deus, né? Teve a Débora, que deveriam ser dirigidos por Deus, mas teve um que tomou aqui o juizado, né? O tribunal ali, a força, né? E nós estamos estudando sobre ele. Pega a sua Bíblia, lá em Juízes, que é o 7º livro da Bíblia, lá no capítulo de número 9. Em nome do Senhor Jesus. É o coração do Pai, mano. Cada mensagem do coração de Deus, do coração de Deus mesmo, para nos abençoar. Não se amarra a boca do boi que debulha. Em nome do Senhor Jesus. Os bichinhos estão adiantados um mês certinho. Hoje é 22, né? Geralmente eles saem no primeiro dia da primavera, né? Aí o calor que fez hoje aqui em São Paulo, mas... esse senhor das moscas está expulso. Pode sair daqui em nome do Senhor Jesus. Toca aí os bichinhos para fora em nome do Senhor Jesus. Tem alguns aí, alguma lâmpadazinha que já está com alguns bichinhos aí. Amém? Graças a Deus. Olha o que diz aqui no versículo 1. E Abimeleque, filho de Jerubaal, que é Gideão, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes a toda a geração da casa do pai, da sua mãe, dizendo: falai, peço-vos, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, qual é melhor para vós? Que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que um homem sobre vós domine? Lembrai-vos também que eu sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram acerca dele perante os ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, todas aquelas palavras, e o coração dele se inclinou para Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. Começou fazendo tudo que era errado aqui. Por quê? Porque o próprio pai dele tinha sido usado por Deus quando quiseram colocar o próprio Gideão como rei, e ele não aceitou, irmãos. E ele falou que o filho dele também não seria rei, e nem o neto dele seria rei. E onde está esse pastor? Aqui do lado. Pega aí, volta no capítulo 8, versículo 22. Dá uma olhada nisso. Juízes 8, 22. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho, o seu filho, e depois o filho do teu filho, porquanto tu nos livraste das mãos dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: sobre vós não reinarei, nem tampouco meu filho sobre vós reinará, o Senhor sobre vós reinará. Amém, todos? Então ele ali sabia que era uma época de juízes, na qual o próprio Senhor reinava, dominava sobre o povo de Deus, através dos juízes, ali julgando a lei, mas não era um rei, era um juiz, para fazer o povo se reunir perante a palavra de Deus, e para ser livre dos inimigos. Então ali o Gideão deixou bem claro. Mas esse filho que ele teve, nós já estudamos sobre isso, né? O Abimeleque, que significa filho de um rei, ou meu rei foi, ou o meu pai foi rei, alguma coisa nesse sentido. Ele pegou, assumiu aquele nome para ele. Então, meu pai não quis ser rei, mas eu vou ser. Eu vou dar um jeito de ser. Tem gente que é assim, irmão. Tem gente que ele não está preparado, mas não, eu vou chegar naquele lugar, irmão. Haja o que houver, eu vou conseguir aquele cargo, eu vou conseguir aquele salário, eu vou conseguir aquela pessoa, eu vou comprar aquela casa, eu vou comprar aquele carro. Ganância, irmão. Sobre aquilo que Deus não tem preparado. Nós temos que estar no centro da vontade de Deus, porque sem Jesus nada podeis fazer. Mas tem gente tentando e até conquistando algumas coisas sem a palavra de Deus. Depois o preço vem, irmãos. O preço vem. Ele até conseguiu conquistar o reino, irmão. Primeiro ele não foi diretamente no povo de Israel, irmão. Ele foi lá nos parentes da mãe dele. A mãe dele foi um amante de Gideão, e ali foi lá
nos tios dele lá para a parte de mãe, nos filhos do avô dele, e aqueles filhos do avô dele gostaram daquela palavra. É verdade, a gente vai ser dominado por todos os filhos lá do Gideão, que são israelitas. Esse aqui pelo menos tem sangue misturado. Ele é filho do Gideão, mas ele também é siquemita. Então vamos fazer uma campanha para ele. Então esses tios deles foram como os cabos eleitorais e foram lá falar com todos os siquemitas para o aceitar como rei. E eles aceitaram, e ali ele conseguiu um valor ali, como se fosse um fundo eleitoral, para ele fazer o que ele quisesse. Volta lá no capítulo 9. O versículo é o 4. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, e com elas alugou Abimeleque uns homens ociosos e levianos que o seguiram. E veio à casa de seu pai, a Ofra, e matou seus irmãos, os filhos de Gideão, 70 homens sobre uma pedra. Porém, Jotão, o filho menor de Gideão, ficou porque se tinha escondido. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e a Tor de Bet-Milo, e foram e levantaram Abimeleque como rei, junto ao carvalho alto que está perto de Siquém. Então, irmãos, tudo aqui coisa errada, irmãos. Primeiro, ele fez uma campanha que ele nem deveria ter feito. Porque na época dos juízes, quem reina é o Senhor. Quem decide quem vai liderar é o Senhor, irmão. Como aí? Se a pessoa acha que ela tem um chamado, ela espera no Senhor, irmãos. Ela não precisa forçar a situação. Pois agindo Deus, quem pedirá, irmão? Nenhum comedor de arroz e feijão vai te pedir de chegar onde Deus tem preparado para você. Mas a pessoa quer por força e violência e acaba saindo do centro da vontade de Deus, até consegue o cargo, mas sem unção. Ele conseguiu o cargo, irmão, mas ele conseguiu ser o rei dos siquemitas, e também por força ele acabou sendo o juiz de Israel, mas não era rei, irmão. E não tinha unção sobre ele também. Já se perdeu, e ele conseguiu aquele dinheiro, aqueles 70 peças de prata, lá da casa do Satanás, que é de Baal-Berite. Ele conseguiu ali aquele valor, e com aquele valor, irmãos, ele comprou lá alugou lá uns assassinos de aluguel, e matou, não um, não dois, não três, não quatro, mas 70 irmãos, irmão. Esse Jotão só escapou porque era o menor. Escapou, misericórdia. Olha que loucura. Tem gente que faz qualquer coisa para conseguir alguma coisa. Passa por cima da mãe, do pai, do irmão, do marido, da esposa, do filho. Passa em cima do patrão, do empregado, do pastor. Passa acima até de Deus, pensando que está passando acima de Deus. Deus está acima de tudo que há, amém? A pessoa está deixando Deus de lado, mas não é que a pessoa, ela ali na hora, ela não estava deixando a palavra de lado, porque sabia o que tinha que fazer e não fez, que ela não vai dar conta da palavra. Tudo aquilo que o ser humano fizer, ela vai dar conta na palavra. O juízo vai ser a palavra. Muito importante nós entendermos isso. Ele até conseguiu ser rei, mas a unção ficou com esse irmão mais novo dele, Jotão. E ali nessa unção, ele como mensageiro de Deus, como ali um sacerdote, ele deu um recado para aqueles siquemitas. Versículo número 7. E dizendo-o a Jotão, foi este, e pôs-se no cume do monte de Gerizim, e levantou a sua voz, e clamou e disse: ouve-me a mim, cidadãos de Siquém. E disse, e Deus vos ouvirá a vós. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhes disse: deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, iria reinar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, iria reinar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse: deixarei eu o meu mosto, que alegra a Deus e os homens, iria reinar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós.
E disse o espinheiro às árvores: se na verdade me ungis rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não saia fogo do espinheiro, que consuma os cedros do Líbano. Amém, por Deus? Então, o povo de Deus já estava ali, irmão, procurando olhar o que tinha fora. O povo de Deus era dirigido diretamente por Deus através do juízo. Mas ali, eles estavam querendo ter rei. Como as outras nações, ele olhava para fora: lá, outra nação tem rei, lá tem isso, tem aquilo. Irmão, que temos? Estar com Cristo é incomparavelmente melhor. E eles queriam um rei de qualquer maneira. E aí Deus deu essa parábola para o Jotão, dizendo: Deus me deu uma parábola que as árvores se uniram e queriam um rei. E primeiro chama a oliveira, que representa o ungido de Deus. Uma pessoa que já está no centro da vontade, que já procurou, descobriu e está cumprindo o seu chamado em espírito e em verdade, não só pelo fruto, mas também pelo dom. Amém? Mas não é pelo dom que se conhece a árvore, é pelo fruto. É os dois juntos. Estava ali, produzindo fruto. E aí, a oliveira, ela se negou: não, eu vou deixar aqui minha unção para liderar a árvore? Não, irmãos, realmente é difícil lidar com o pessoal aí de fora. Pessoas têm que descobrir para estar no centro da vontade de Deus. O Senhor Jesus, ele explica, que nós vimos aqui na quarta-feira, né? Tudo isso aqui eu já peguei na quarta-feira, por isso que eu dei uma adiantada aqui, para quem não veio na quarta-feira aprender. Que lá no capítulo 8 de Marcos, não precisei lá não, levaram um cego lá para ele, para ser abençoado, para orar por ele. E o cego entrou na presença de Jesus e nada. Jesus pegou ele pela mão, nada. Levou ele para fora, nada. Deve ter falado para ele, nada. Cuspiu nos olhos desse cego, nada. Colocou as mãos sobre o cego, nada. Orou por ele, nada. Aí Jesus perguntou para ele: está vendo alguma coisa? Depois de tudo isso, ele olhou assim: estou vendo uns vultos. Eu estou vendo ali, ó, os homens como árvores que andam, como muitos por aí, como nós temos visto aqui, que a árvore produz. Você entra numa floresta virgem, lá você encontra uma árvore que dá coco, que dá açaí, que dá cacau, que dá a seringueira, né, da borracha, todas as variedades de frutos, de folhas, de sementes, né, tudo que você imagina, de graça, irmão, de graça. A árvore mesmo pode te dar muito lucro, pode te dar prazer, irmão. A pessoa pode amarrar uma rede e ficar lá balançando, dá uma esticadinha no braço, pega um frutinho e já come, né? E esse cego estava olhando ainda os homens como árvores que andam, irmãos. O que o homem poderia fazer por ele? O que o homem poderia fazer de lucro, irmão? Vão ao socorro do homem. E ele estava ainda esperando o socorro do homem. Comparando com o dia de hoje, por exemplo, alguém que tem uma aposentadoria por doença. É aposentado por doença e aí Deus cura. O que essa pessoa tem que fazer? O certo: desaposentar. Voltar a trabalhar e depois aposentar por tempo de serviço como qualquer outra pessoa. Mas será que a pessoa quer perder aquilo? Muitos preferem ficar com a doença do que ficar com a bênção. Misericórdia, mas é verdade. E alguns até tomaram posse da bênção, mas será que foram lá? Estão esperando o socorro do homem, não estão confiando em Deus. Estão vendo os homens como árvore que andam, o que está produzindo para eles. E homem é falho, irmãos. Ele pode te ajudar hoje, mas amanhã talvez não possa. E nós a mesma coisa. Por isso tem que ser tudo em nome do Senhor, para nós não termos muleta na nossa vida, para que quando faltar essa muleta a gente não caia. E nós não podemos ser muleta para ninguém, para que quando nós faltarmos ou não conseguimos ajudar alguma pessoa, essa pessoa também não caia. Mas está cheio de gente acima.
vendo homens como árvores que andam, aquilo que o homem pode fazer, irmão. E o ungido não quis liderar ser humano carnal, no natural. Não quis, não, é luta, irmão. Mas às vezes nós temos que ser o líder das nossas casas, como ungido de Deus, em nome do Senhor Jesus. Depois, na parábola, as árvores foram procurar a figueira. A figueira representa os religiosos do mundo, irmão. Principalmente aqui o povo da antiga aliança, que só produz o fruto de tempo em tempo. A figueira não dá figo o tempo inteiro. Tem um tempo para dar o figo. Mas quem é de Deus tem que dar o figo o tempo todo, tem que dar o fruto em tempo e fora de tempo. De manhã eu citei o Marcos 11, lá o versículo 12, que diz que Jesus estava chegando perto de uma figueira, estava com fome. E aquela figueira foi lá se tinha alguma coisa para comer. Não tinha. Jesus amaldiçoou a figueira. Mas não era tempo de figo, irmão. Nós não temos essa desculpa, irmão. Ah, hoje eu não estou bem. Não, a gente tem que dar o fruto em tempo e fora de tempo. Se algo está roubando a nossa alegria, a gente tem que recobrar a consciência e buscar o reino de Deus e a sua justiça. Algo está roubando a nossa paz, está roubando o nosso amor, a nossa bondade, para que nós possamos produzir em tempo e em fora de tempo. Por quê? Porque Jesus amaldiçoou aquela figueira, ela secou até a raiz. Até a raiz secou, nunca mais produziu nada. Cuidado. Se você não estiver produzindo, daqui a pouco você não vai produzir nada, vai virar só um toco, que só serve para virar uma lenha na fogueira, no fogo que nunca apaga e o bicho nunca morre. Nós não podemos ser esse, mas tem um dia certo para servir a Deus, peca 6 dias na semana, aí no sábado vai para a igreja e acha que é mais santo que todo mundo, irmão. Porque vai no sábado, e quem não vai no sábado na igreja, não é salvo. Está amarrado em nome do Senhor Jesus, irmão. Ou você guarda todo dia, ou você está sendo enganado pelo inimigo, irmão. Está sendo enganado, simplesmente enganado. A pessoa, ela cai nas concupiscências, nos desejos da carne 6 dias da semana. Outras religiões peca-se 325 dias no ano, aí separam 40 dias para fazer algum tipo de consagração ao Senhor, para tentar se penitenciar, mano. A penitência já foi paga, mano. O galadão, o preço mesmo pela nossa salvação já foi pago, uma única vez, mano. Uma única vez Jesus ele morreu por nós lá no Calvário, mano. Obedecer é melhor do que sacrifício. Mas a pessoa desobedece 325 dias, não, nesses 40, acha que vai estar tudo certo, vai estar tudo errado, o inimigo está te enganando, irmão. Deus não é Deus de confusão, irmão. Temos que produzir o fruto em tempo e fora do tempo, mas nem a figueira quis. Aí foi procurar a videira que produz a uva, que faz o suco da uva, que é o mosto, que dá exatamente a placa, que é o suco, o primeiro suco que sai mesmo, aquela coisa perfeita, com doce só da uva, não tem nada misturado, irmão. E é assim que é o nosso Senhor, irmão. Ele é o sangue sem mistura, amém? Que vem direto do Pai, não recebeu sangue nem de Adão, irmão. Nem de Adão. E aí a videira falou assim: eu vou deixar essa alegria, né? Esse mosto da alegria, que alegra tanto a Deus como os homens em espírito, para servir a árvores. Não, árvores não vai ser servida, irmão. O Senhor Jesus não vai servir ser humano carnal. Nós temos que o adorar em espírito e em verdade, irmãos. Eis que ele está à porta e bate. Se você abrir a porta do coração, ele entra, você se arrepende, perdoa e é perdoado, e aí é salvo. Aí você se une ao Senhor e é um único Espírito, amém? Aí nós vamos lutar junto com o Senhor, mas quem vai vencer por nós é Ele, amém? Então a videira também não aceitou. Como eles queriam de qualquer jeito o rei, foram procurar espinheiro. Sobrou espinheiro lá. O espinheiro aceitou ser rei. Fala assim: então vou ser rei de vocês, mas vocês vão estar debaixo da minha sombra. Espinheiro dá sombra para alguém? Espinheiro é espinheiro, um negócio seco, cheio de espinho lá. E se vocês quiserem sair debaixo da minha sombra, eu vou mandar fogo que vai queimar até os cedros do Líbano. Olha só a arrogância do espinheiro. Espinheiro, né? Uma brolha ali,
negócio de espinho, falando que vai queimar o cedro do Líbano, que o cedro do Líbano tem cedro que o tronco tem mais de 5 metros de largura, irmão. Mais de 30 metros de altura. Raízes com mais de 3, 4, foi encontrado 3, 4 mil metros. Por isso que o cedro do Líbano está no meio de um lugar todo seco e ele está verdinho. Porque a força vem da onde? Da raiz. A sua força também vem da raiz. Se a sua raiz for boa em Deus, você vai dar fruto até fora do tempo. Você vai estar verdinho quando está todo mundo seco. O mundo vai estar em Cristo e você vai estar em Cristo. Amém, meu Deus? Exatamente. Por quê? Porque a raiz do cedro vai buscar a água, irmão. Ela sente que a água vai estar para lá, ela vai para lá, irmão. Vai crescendo até chegar na água, irmão. Tá para baixo, vai onde for, irmão. A pessoa não deixa nada impedir de chegar na casa de Deus, amém? Para buscar a água da palavra, amém? Lá em João capítulo 4, Jesus se identifica como a água viva, irmão. Você está indo buscar água, Deus vai fortalecer a sua raiz. A força de uma árvore está na raiz, irmão. Mas você tem que ser uma árvore que dá fruto, irmão. Ah, tá aquela árvore, que árvore que é aquela ali? Ah, uma mangueira. Mas eu nunca vi fruto nela. Tem gente que está na casa de Deus há tanto tempo, nunca produziu um fruto. Nunca ganhou uma pessoa mesmo para Jesus, mano. Eu não estou falando de fazer o convite da pessoa vir uma vez na casa de Deus, não. Estou falando de você mesmo ganhar aquela pessoa para Jesus, irmão. Acompanhar como uma criança, irmão. Será que os irmãos que tiveram filhos, será que você tinha coragem de pegar uma criança que acabou de nascer, um recém-nascido, irmão, e deixar sozinho na calçada? Hã? Ou então o bebezinho, vamos para a igreja? Ele vai vir? Sozinho? Uma criança que não nasceu, um ser humano, pode ser a idade que for, que não nasceu de novo ainda, é igual um bebê espiritual, irmão. Ele não consegue vir sozinho. Às vezes você tem que pegar pela mão, igual Jesus fez com o cego, irmão. Pegar pela mão e marcar o horário, chegar um pouco antes, porque a pessoa não vai estar pronta. Não vai estar pronta. Aí você chega lá, vamos lá, tem culto no domingo? Vamos, pode ser, vamos sim, irmão. Então tá bom, o culto é às 18 horas, que se fosse culto aqui. Então conforme às 5h30 eu estou passando aí. Passa às 5h15. Passa às 5h15, já se prepara, chega lá. Esqueci, não dá tempo. Não, pode ir lá tomar seu banho, pode ir lá colocar a sua roupa, que vai dar tudo certo em nome do Senhor Jesus, amém? E vai acompanhando, até a pessoa receber a palavra, se alegrar na palavra. Até a pessoa está te falando, vai passar aqui amanhã? A pessoa vai falar, ela vai começar a te procurar, vai passar aqui amanhã? Para a gente ir junto? Vai continuar vindo junto. Daqui a pouco recebe Jesus como Salvador, daqui a pouco se batiza nas águas, daqui a pouco se batiza no Espírito, daqui a pouco, irmão, está fazendo a obra, talvez até mais do que nós, irmão. Aí sim é a hora de você, essa aqui já está andando sozinha. Aí é a hora de você ir lá ganhar uma outra alma para o Senhor. Mas a pessoa faz o convite uma vez. Vai lá na igreja. Não é assim, irmãos. É um bebê espiritual, não nasceu de novo ainda. Não nasceu de novo. E a pessoa deixa lá de qualquer jeito. Olha a arrogância aqui desse espinheiro. Falou que ia queimar o cedro do Líbano, que representa o povo de Deus, que vai buscar água, que é forte, que a força está na raiz, que produz o fruto, que é verde, até fora de tempo, que está vivo mesmo, quando está tudo seco. Está tudo seco, aí ele está procurando água, tem água para baixo, tem os barros lá de algum rio, e o cedro do Líbano continua vivo e verde, irmão, em nome do Senhor Jesus, amém? Assim tem que ser nós fortes, irmão. Aí ele explica, versículo 16, agora pois, se é que em verdade, em sinceridade, procedesse fazendo o rei Abimeleque, e se bem fizestes para Gideão e para com a sua casa, e se com eles usaste conforme o merecimento das suas mãos, porque meu pai pelejou por vós e desprezou a sua vida e vos livrou das mãos dos midianitas, porém vós hoje vos levantaste contra a casa de meu pai e matastes seus filhos, 70 homens sobre uma pedra, e Abimeleque, filho da sua serva, fizesse reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Então, o que está acontecendo? Abimeleque, ele está procurando água, 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 ele está procur
Era irmão deles, era um sobrinho deles, porque os irmãos já tinham matado todo, mas o irmão mesmo era Jotão. Ó, vocês estão colocando ele como rei, né? Ele matou todos os irmãos deles, e vocês estão colocando eles como reis, porque ele é vosso irmão. Então, você viu o que eles fez com os irmãos de carne dele, né? Matou 70 filhos de Jerubaal. Pode esperar, que o mal vai chegar. Tem gente que não sabe esperar no Senhor a pessoa mudar, irmão. Não se coloque em julgo desigual com o ímpio. Não coloque. Eles não esperaram. Eles viram aquela proposta boa, eles ali acreditaram ali nessa campanha do Abimeleque, já o colocaram para o rei, não sabiam o que ele ia fazer com aquelas 70 peças de ouro. Eles não sabiam, ele não sabia. Tanto que isso causou uma confusão para o próprio Abimeleque. Mas aqui o Jotão, servo de Deus, avisou. Vou até falar, mas quem fala é o Senhor. Foi com sinceridade. Tem gente que é muito apressado. O apressado come cru e quente, não é verdade? Come. Nós temos que comer certinho, amém? No ponto. Tem que saber esperar no Senhor, mano. Deus, ele não chega nem atrasado, nem adiantado. Ele está ali preparando perfeitamente para entregar ali a bênção 100% preparada. E tem gente que coloca o carro na frente dos bois, não sabe esperar no Senhor, não busca o reino de Deus e a sua justiça, para as demais coisas Deus acrescentar. Aí aparece uma pessoa, pá, daqui a pouco já está ali, sabe? Já está pegando, já está saindo, já está não sei o que, lazando. Está amarrado, irmãos. Não, é no ser na vontade de Deus, que o que o Senhor acrescenta, não acrescenta dores, irmão. As bênçãos do Senhor dessa maneira. Quando é fora do Senhor, é só esperar quando a dor vai vir, irmão, porque ela vai vir. É sarna, irmão. É espinho na carne. Paulo falava sobre isso, que Deus permitiu um espinho na carne. Não era vontade, era permissão. Aqui o Abimeleque foi uma permissão de Deus, que ele ultrapassou o mandado do Senhor. Ele foi lá, quis de qualquer maneira ser rei, conseguiu o reinado de Siquém, mas de Israel ele foi juiz, mas não foi o juiz diante da presença de Deus, irmão. Ele conseguiu na força, conseguiu na força. E o irmão dele está dando um recado para o Siquemita. Tem mais um aqui, ó. Versículo 20. Versículo 19. Se em verdade e sinceridade usasse para com Gideão e com a sua casa hoje, alegrai-vos com Abimeleque, e também se alegre com ele convosco. Mas se não, saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, que consuma Abimeleque. E então partiu Jotão e fugiu e foi a Beer, e ali habitou por medo de Abimeleque, o seu irmão. Deu recado. Se realmente é isso que vocês querem, vocês vão dar conta. Se não houve sinceridade, se não foi a vontade de Deus, vai sair fogo de Abimeleque para queimar vocês, e vocês vão descobrir quem é Abimeleque, e vocês vão querer queimar ele também, que nem fora. A pessoa constrói ali uma amizade, alguma coisa, ali fora da vontade de Deus, um relacionamento, uma sociedade, e daqui a pouco a pessoa descobre algo. Aí a pessoa fica toda desesperada, mas às vezes foi a própria pessoa que quis, irmão. Ah, não, eu vou crer que essa pessoa vai melhorar de vida, eu vou crer que essa pessoa vai mudar. Irmãos, ore para a pessoa mudar primeiro, ela produza o fruto, não seja foito. Ah, mas eu estou ficando meio passado, né? Passando o tempo, eu vou ficar sozinho, irmão, antes só do que mal acompanhado. Cada ser humano na face da terra, irmão, tem que ser a noiva de Cristo. Temos que ser a noiva de Cristo. Temos que ser preparados para ser a noiva de Cristo, e nós temos que preparar noivas para o Senhor, irmão. Pessoa que ali, o Senhor vai estar ali na conduta de uma noiva de Cristo, irmão. Que não vai chegar lá no dia, não sei como aconteceu, que estava lá nas bodas
do cordeiro, chegou um lá que não estava com veste nupcial, irmão. Mas conseguiu chegar lá, irmão. E o Senhor perguntou: como chegasse até aqui sem as roupas, sem as vestes nupciais? Pegai e lançai fora no fogo. Pode chegar até a porta, irmão. Se não estiver no centro da vontade de Deus, não vai entrar. Aqui ele conseguiu a coroa, mas não tinha unção. A unção estava com o Jotão, irmãos. E sem Jesus nada poder fazer, sem a palavra nada poder fazer. Por quê? Porque Deus não é Deus de confusão. Já começou a confusão, ele conseguiu o cargo com um monte de engano, e a confusão já chegou na vida dele. Versículo 22. Havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, enviou Deus um mau espírito entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. E os cidadãos de Siquém se houveram aleivosamente contra Abimeleque, para que a violência feita aos filhos de Jerubaal, que é Gideão, viesse e o seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão que os matara, e sobre os cidadãos de Siquém, que lhes corroboraram as mãos para matar os seus irmãos. E os cidadãos de Siquém puseram contra ele quem lhe armasse emboscadas sobre os cumes dos montes, e todo aquele que passava pelo caminho junto a eles o assaltavam, e contou-se a Abimeleque. Então ali, irmãos, na hora já recobraram a consciência. É que nem uma pessoa que idolatra algum ser humano. Não sei se você já foi fã de alguém. Não sei se dessa pessoa de quem você foi fã, você conseguiu se aproximar. Eu tenho certeza que qualquer pessoa que é fã de um ídolo humano, quando se aproxima, se decepciona. 100% dos casos. Pode ser até um homem de Deus, você vai se decepcionar. Por isso você tem que olhar para Jesus e apontar para Jesus. Somente Ele é digno de oração. Fã-clubes de ídolos humanos, de artistas, foram destruídos como um só daqueles pertencente àquele fã-clube conseguiu se aproximar do ídolo e viu que o ídolo não era nada daquilo. Pessoas arrogantes, prepotentes, ignorantes, que às vezes nem cospe no prato que come. Por quê? Porque ele talvez só faça sucesso por causa do fã, mas quando o fã tenta se aproximar, às vezes não querem nem tirar uma foto, não querem dar um autógrafo. Tudo, gente, dessa maneira, irmão. E o mundo é assim. É exatamente dessa maneira, irmão. E aí quando esses siquemitas, começaram a observar quem realmente era Abimeleque, eles já se decepcionaram, já queriam tirar ele de qualquer jeito, já começaram a armar emboscada contra ele, mas quem passasse lá, irmãos, já eram roubados, assaltados, até que chegou um aqui, irmão, chegou um novo aqui, para se levantar mesmo contra o Abimeleque. Continuando em nome do Senhor Jesus, veio também Gaal, filho de Ebed, com seus irmãos, e passaram para dentro de Siquém, e os cidadãos de Siquém confiaram nele, e saíram ao campo, e vindimaram as suas vinhas, e pisaram as uvas, e fizeram canções de louvor, foram à casa de seu Deus, e comeram, e beberam, e amaldiçoaram Abimeleque. Então eles começaram ali, irmão. Chegou um novo, Abimeleque não estava fazendo nada, estava ali só matou os irmãos, fazendo nada. Aí já ficaram revoltados, não sabiam o que Abimeleque ia fazer com aquelas 70 peças de prata, já começaram ali a amaldiçoar, falando: ei, chegou uma que concorda. É que nem aquele, irmão, que quer um caminho largo, espaçoso, e sai procurando por aí. Apareceu uma moça ali nova, para namorar. Essa moça aí, tá muito melhor que a nova, que a minha velha, que ela tá muito velha. Mas o velho não ficou velho, não? Tem gente que fica assim. Mas a minha velha tá muito velha e o outro não ficou velho, Às vezes a moça só tá atrás mesmo de uma prostituição, meu. Porque uma pessoa geralmente mais madura, ela tem mais condições de vida, Apesar que tem cheio de gente que não, mesmo estando maduro de idade, não teve maturidade financeira e não tem nada. Mas a maioria sim, a pessoa já está mais velha, madura,
já trabalhou bastante, então às vezes tem algum recurso. E aquelas pessoas mais novas que se aproximam, é só para sugar. E a pessoa fica ali achando que opa, sou, como que é, o Dom Juan, né? A Dona Juana, né? Que não é só homem não, tem umas senhoras aí andando com os meninos novos aí. Será que o menino gosta mesmo? Não vamos pôr em dúvida sobre isso. Às vezes pode acontecer, se os dois fossem liberados, né? Ela é uma viúva, o rapaz solteiro. Deus é Deus, irmão. Deus é Deus. Deus sabe tudo, irmãos. A diferença de idade não é nada. Estou falando se é o centro da vontade de Deus. A viúva buscando o reino de Deus, a sua justiça. Aí aconteceu que ela não conseguia ficar junto, apareceu um rapaz mais novo, mas de Deus também, cheio do fruto. Glória a Deus, irmão. Aleluia. Mas eu estou falando de casos onde a pessoa ainda tem um cônjuge. E aí deixa ali a mulher da sua mocidade, está lá em Malaquias 3, que fala sobre isso, que abandona, que Deus repudia o divórcio. Repudia o divórcio. Ele odeia ali o adultério, mas ele odeia muito mais o divórcio. O adultério aconteceu, a pessoa às vezes vivia na carne, do natural, não conhecia Deus. Tem que dar oportunidade a pessoa se arrepender. Por quê? Para a pessoa voltar, irmãos. Porque não adianta. Daqui a pouco a pessoa vai lá, separa aquela pessoa e vai arrumar outra pessoa parecida, irmão. E tem muitas vezes que acontece de novo. Quantos casos a gente vê por aí que a pessoa casou 10 vezes e 10 vezes foi traída e traiu? Está fazendo a mesma coisa, o resultado vai ser o mesmo, irmão. Melhor você ser a noiva de Cristo e guardar no Senhor, orar para aquela pessoa lá que já foi a sua metade, para que ela se converta, porque continua sendo a mãe dos seus filhos, para que se converta, porque daqui a pouco pode colocar um padrasto lá mal intencionado, e tem criança pequena. Olha os abusos que estão acontecendo por aí, ou com você mesmo, achar que é a última bolacha do pacote. Não vou pegar ou largar, vou pegar porque senão vou ficar sozinho, e está colocando demônio, endemoniados dentro de casa, que estão matando a sua família, que vai matar seu filho, que vai fazer um monte de desgraça. Temos que orar, irmãos. Olha como que está aí. A pessoa fica ali trocando de padrasto, de madrasta, que nem troca de roupa. Tem gente que troca mais de parceiro sexual do que de roupa. Você vê a pessoa na internet, ela está com a mesma roupa e já está outra pessoa do lado. Misericórdia, mas está assim. Acabou mesmo. Não tem nenhum tipo de pudor. É assim que está o mundo aí fora, irmãos. Exatamente. E aí, agora Abimeleque já não servia mais. Os siquemitas, chegou aqui como que é o nome dele aqui? Hoje estou mal de mão. Gaal. Chegou o Gaal fazendo festa. Já pegou lá um vinho, já moeu lá o vinho, fez um vinho lá, o povo fez uma festa e começaram a amaldiçoar lá o Abimeleque. E aí o Gaal se levantou mesmo contra o Abimeleque. Ali na hora ele só estava amaldiçoando. Agora ele se levantou mesmo para ir contra o Abimeleque. Olha aqui, continuando em nome do Senhor Jesus, versículo 28. E disse Gaal, filho de Ebete: quem é Abimeleque? E quem é Siquém? Para que o servíssemos. Não é, porém, filho de Jerubaal, que é Gideão, e não é Zebul, seu mordomo, servi antes aos homens de Armor, pai de Siquém, pois por que razão nós serviríamos a ele? Se este povo estivera na minha mão, e eu esperaria Abimeleque. E Abimeleque se disse: multiplica o teu exército e sai. Já mandou ameaça, prepara o seu exército que nós vamos para a guerra. Chegou esse Gaal aqui e falou assim: não, eu sou melhor que ele. Quem que esse Abimeleque para nos dominar? Quem tem que nos dominar aqui é os filhos de Amor, porque o Siquém tinha morrido. O Siquém foi aquele que abusou da Diná, a filha do Jacó, irmão. E aí ele até se propôs a casar com a Diná, mas os irmãos dele armaram uma emboscada contra o próprio Siquém, o Armor, e todos os irmãos deles ali, e mataram todos os homens, mas ficaram as crianças.
E aí agora as crianças o que estão fazendo aqui? Exatamente, é o que esse rapaz aqui, o Galo está falando aqui, que esses filhos do Armor, esses descendentes do Armor que ficaram, que não morreram, porque os filhos de Jacó só mataram os adultos, as crianças levaram presas lá para Israel, esses aqui estavam ali no povo e agora se levantaram contra, irmãos. Por isso, quando havia uma condenação de um julgamento de uma cidade, Deus ele dava ordem para matar até as mulheres, até as crianças e até os de cólera. E não é porque Deus era mau, porque Deus estava cuidando do povo dele, porque aquelas crianças iriam crescer. Aqui, ó, as crianças cresceram e já está dando problema para Israel, irmão. Ô pastor, mas como que é isso, irmãos? Nenhuma criança fora do povo de Deus, quando crescesse, fora da inocência, tinha direito à salvação, irmãos. Mas mesmo fora do povo de Deus, se morreram na inocência, foram salvas. Amém, irmãos? Amém ou não, meu? Deus sabe tudo. Por isso que hoje em dia pode acontecer. Deus não manda mais isso, matar criança, mulher, nada disso. Mas acontece um acidente, um incidente, né, onde uma criança falece, um recém-nascido, ou então alguém que estava grávida acaba morrendo junto com o filho, alguma coisa assim, até no parto, tudo, irmão. E aí as pessoas se revoltam, como que Deus permitiu essas coisas acontecerem, irmão? Glória a Deus, irmão. Não vão passar por nenhum tipo de dificuldade, de lamúria, de opressão aqui na terra, irmão. Porque os bandidos, irmão, esses aí, ó, que estão fazendo barbaridade com esse negócio de Pix aí, mano, são bárbaros. Então, uns bárbaros. E agora não adianta você não ter. Eu não tenho Pix no meu celular. Nenhum aplicativo que faz. Para isso eu tenho que baixar na hora e ainda pegar um token, né? Que eu peguei lá no banco para poder usar esse negócio. Mas eu vi aí que os caras estão baixando o aplicativo na hora, estão obrigando a pessoa a baixar, fazendo não sei o que lá, um monte de coisa, irmãos. Barbaridade, matando por nada, irmão, por ganância, por preguiça de trabalhar. Poderiam estar trabalhando, produzindo, irmão. Ficam aí matando e tendo a possibilidade de ser mortos, e às vezes tem família para cuidar, e aí usam até a família como desculpa. Ah, mas eu tenho que levar a comida para os barrigudinhos, né? Ah, o outro ganha muito, e eu aqui vou ficar aqui ganhando pouco, ganhando salário mínimo, se eu vou trabalhar, eu vou ali fazer a fita. Misericórdia, irmãos. Está cheio por aí, cheio. Temos que orarmos, temos que buscar em Deus, estar no centro da vontade de Deus, para ser até invisível nessas coisas. Invisível, tem gente ruim nesse mundo, mas essa gente ruim não foi criança? Foi ou não foi? Ou já nasceu adulto? Nasceram adulto? Com maldade no coração? Já com a arma? Já foram crianças, mano. Mas como o ser humano, ele é fruto do meio em que ele cresceu. Então, maior parte do comportamento do ser humano é aprendido por aquilo que ele vê. Como não é ensinado o caminho que deve andar, quando cresce se desvia. Vai vendo uma família de bandidos, pessoa que fala coisa errada, e daqui a pouco vai ver aquilo. E não necessariamente alguns pais ainda ensinaram o caminho, mesmo assim tem uns que se desviam da mesma maneira. Então a luta é grande. Não pode dar lugar para o diabo. Tem que estar firme na presença de Deus. Isso aqui é uma palavra que era para ter milhões de pessoas ouvindo. Talvez a pessoa já ouvia em outros lugares, mas não aqui no Juízes capítulo 9. Porque a palavra de Deus, ela se concorda nela, mas às vezes não se interessa. Não era isso que eu queria ouvir. Irmãos, era isso sim que você precisava ouvir. Não é o que você quer, é o que você precisa. O pregador até prega, mas quem fala é o Senhor. Levantou-se outro aqui e mandou: Abimeleque, pode preparar aí, ó. Pode se armar, prepara que eu vou para cima. Vou para cima. E foi.
Versículo 30. E ouvindo Zebul, maioral da cidade, as palavras de Gaal, filho de Ebede, se acendeu a sua ira e enviou astutamente mensageiros a Abimeleque, dizendo: eis que Gaal, filho de Ebede, e seus irmãos vieram a Siquém, e eis que eles fortificaram essa cidade contra ti. E levantaram, pois, de noite, e tu e o povo que tiveres contigo, e põe emboscada no campo, e levanta-te pela manhã, ao sair do sol, e dá de golpe sobre a cidade. E eis que saindo ele e o povo que tiver ele contra ti, faz-lhe como alcançar a tua mão. Aí vem uma pessoa ali, avisar o Abimeleque o que estava acontecendo, e falou assim: ó, já prepara também a seu pessoal para abrir emboscada contra esse pessoal, irmão. Deus é Deus de confusão. Tudo começou porque ele queria reinar a força sobre esse povo já estava contra ele, agora já está contra o povo, irmão. Está contra o povo. Jesus, ele nos alerta sobre isso. Pega a sua Bíblia, vai lá em Lucas capítulo 11. Amém? O versículo é o 14. E estava Jesus expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam: ele expulsa o demônio por Beelzebu, o príncipe dos demônios. E outros tentando pedir-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, lhes disse: todo o reino dividido contra si será assolado, e a casa dividida contra si cairá. Então Jesus estava fazendo aquilo que ele veio trazer. Em todo o Antigo Testamento teve grandes heróis da fé, mas nenhum deles expulsou um único demônio sequer. E expulsar demônio é da nova aliança. E quem veio trazer essa doutrina de expulsar demônio foi o próprio Jesus. O próprio verbo de Deus se fez carne aqui na terra para mostrar que era possível expulsar demônio. E tinha demônio no Antigo Testamento, irmãos? Tinha ou não tinha? Tinha muito, irmão. Mas nenhum deles foi expulso. Olha lá a confusão que já estava. Oh, mas os siquemitas não serviam aos demônios? Sim. E o Abimeleque também não estava sendo dirigido pelo demônio? Sim, já estava confusão. Exatamente, irmão. O demônio, ele causa essa divisão, essa confusão, que ele pode da confusão, para destruir, para roubar, para matar e para destruir, e para que ele reine, irmão. Porque a pessoa que morrer fora da vontade de Deus vai para o inferno, no fogo que nunca apaga, e o bicho nunca morre. Ah, pastor, então a casa de Satanás está dividida. Muito pelo contrário. Ele divide os seres humanos para que ele reine, porque espiritualmente ali, mas eles estão em acordo. Os demônios estão em acordo, ele está causando confusão do ser humano. Entre demônio, eles não debatem não, porque olha o que Jesus diz agora no versículo 18: e se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizes que expulsa os demônios por Beelzebu. Então é impossível. Estavam querendo ali acusar Jesus que ele só conseguia expulsar demônio porque ele tinha demônio, porque eles nunca tinham visto aquilo. E tem muita gente que não consegue expulsar demônio e fala que quem consegue expulsar demônio é porque chamou o demônio e aí consegue expulsar o demônio. Não, mas a gente não chama demônio nenhum, não. O demônio manifesta porque já estava na vida da pessoa. E só manifesta porque tem alguém ali preparado na unção do Espírito Santo, no dom do Espírito, de operação de maravilha para poder expulsar aquele demônio. Amém, meu Deus? Porque sem esse dom não consegue. Vai causar uma confusão. Quantos exorcismos acabaram mal por aí, irmão? Expulsar demônio é exorcismo. A gente só não chama muito de exorcismo, mas é exorcismo. Mas tem que ter o dom. Para ter o dom tem que ter um fruto.
Tem gente que não tem nem o dom, nem o fruto, e quer lá pegar uma ladainha escrita lá numa língua sei lá o quê, e achar que é aquilo que vai expulsar o demônio. Confusão, é tudo que o demônio quer. O demônio já está ali, né, na possessão. Porque tem diferença de possessão com opressão. A possessão a pessoa até manifesta. Um demônio, vários, legiões. E a opressão? A opressão, a pessoa bebe, fuma, usa droga, fornica, peca, faz roupa, faz um monte de coisa. Tudo de errado. Peca. É um abismo chamando outro abismo. Mas você pode orar quem que for pela pessoa e ela não manifesta, irmão. Mas não é porque ela não manifesta que ela não tem demônio, porque ela é um tão oprimido que ela na verdade, ela está pior do que um próprio Satanás. Por quê, irmão? Porque o inimigo, quando está na vida de uma pessoa, se um homem de Deus preparado ali o amarrar e mandar embora, ele é obrigado a sair, irmão. E o demônio obedece. Obedece ou não obedece? Obedece. Agora uma pessoa no natural que quer fazer coisa errada, você dá uma ordem para a pessoa, ela não quer nem saber. A carne é pior do que demônio, irmão. Mas tanto o oprimido como o possesso, os dois estão servindo ao mesmo Senhor, que é o próprio Satanás. A casa não está dividida. Não está dividida. Ele está querendo causar confusão entre o possesso e o oprimido, para que os dois se matem, porque os dois estão na mão dele e vão para o inferno. Está cheio fora. Cheio. Oprimido, que acha que é melhor que todos, porque está lá, que está na tradição correta, que está na igreja correta, que é a igreja verdadeira, que só faz o que não está na Bíblia. Falei dos heróis da fé aqui. Nenhum deles expulsou o demônio. Nenhum deles. O que chegou mais perto foi o rei Davi. Que quando Saul, ele estava lá com um demônio, a Bíblia fala bem claro que era demônio. O Davi ia lá, tocava uma harpa, e o Saul ficava mais sossegado, mas daqui a pouco voltava o espírito imundo. Mas expulsar demônio ele não expulsou, não. Quem expulsou o demônio foi Jesus, e nós em nome dele, em nome do Senhor Jesus. Amém, pois? Olha só a responsabilidade. Olha a grande responsabilidade que temos. Para que tire mesmo toda essa ação maligna. E Jesus está explicando aqui. Que toda aquela confusão era causada pelo próprio inimigo. Nenhuma das duas partes queria saber de Deus. E o inimigo está causando aquela confusão para matar o maior número de pessoas fora da presença de Deus e lançar para o inferno, porque o inferno foi criado só para o diabo e seus mensageiros. Só que o diabo está conseguindo levar um monte de gente para o inferno. Por isso nós temos que buscar a Deus para saquear o inferno. Porque tem pessoas que nós amamos muito, 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 muito mesmo. Mas se morrer hoje, vai para onde? Já parou para pensar? Hoje. Nossa, ele é tão legal, tão amigo, tão amoroso, tão colega, tão isso, tão aquilo. Mas e se morrer hoje, vai para onde? Aí é que está. Por isso que temos que crescer na graça de Deus. Jesus continua aqui. Versículo 19. Eu expulso os demônios. Se eu expulso demônios por Beelzebul, versículo 19. Por que os expulsam os vossos filhos? Pois serão os vossos filhos juízes. Nós estamos estudando o livro dos juízes, que é aquele que aplica a lei. Quando no futuro a próxima geração aqui desse povo aqui se convertesse a Jesus e cheio do Espírito Santo de Deus expulsasse demônio, eles iam estar expulsando demônio também por Beelzebul? É que agora é uma novidade, que só tinha Jesus expulsando o demônio e por onde ele passava. Era limitado ao corpo físico de Jesus. A pessoa tinha que encontrar Jesus no caminho, ia ter que ir lá na Galiléia, procurar saber onde está Jesus, ficar sabendo onde Jesus estava para Jesus expulsar o demônio. Hoje a ordem foi dada a todos, que aquele que crê no Senhor Jesus, sinais seguirão a todos os que crerem. Em nome de Jesus expulsarão demônios. Tem que estar preparado para expulsar demônio, porque é chegado o reino. Versículo 21. Não, perdão, 20. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus, irmão. O reino de Deus chegou. Mas para chegar ao reino de Deus, tem que buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, irmão.
Vem, Senhor, assumir o primeiro lugar. Minha prioridade é te buscar acima de tudo que há. Tudo, irmão. Você não quer errar, busca Deus acima de tudo. Não quer errar, guarda toda a sua vida, todos os dias para o Senhor. Ah, então vou parar de trabalhar? Não, irmãos. Deus, ele criou o sábado por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Porque se Deus ele não instituísse um dia para o povo de Deus guardar, eles não iam guardar dia nenhum. Então Deus instituiu o sábado para o povo dele. Então no sábado eles não trabalhavam e iam servir a Deus. Porque senão ia servir Deus em dia nenhum. Mas hoje que nós temos não só o Espírito Santo sobre nós, mas dentro de nós, você vai trabalhar em espírito e verdade, irmão. Servindo a Deus, guardando para o Senhor, fazendo o seu melhor, irmão. Você sendo o melhor patrão, sendo o melhor empregado, sendo a melhor professora, sendo a melhor mãe, sendo o melhor pai, sendo o melhor pastor, o melhor motorista, o melhor engenheiro, o melhor dentista, o melhor advogado, o melhor médico, vai ser o melhor, irmão. Porque você sabe que você está servindo ao Senhor, amém? Porque tudo que você faz é para o Senhor, porque é chegar do reino de Deus, irmão. Não é um dia, mano. A figueira tinha um tempo para dar figa, irmão. Nós não podemos ser figueira, irmão. Nós temos que dar o fruto em tempo e fora do tempo, em nome do Senhor Jesus, amém? Continuando, aqui em nome do Senhor Jesus. Quando o valente guarda armada a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a sua armadura, em que confiava, e reparte os seus despojos. Exatamente. Quando a pessoa é um valente, né? Aí vem um outro valentão, que era o que estava acontecendo ali. O Abimeleque era um valentão, que matou 70 irmãos, que seria a concorrência dele, lá em Israel. Mas Israel, ele conseguiu ser juiz, mas não virou rei, não. Ele matou toda a concorrência, porque era um valentão. Vem outro mais valente. Vem outro mais valente. Ele conseguiu matar os irmãos, mas agora está lá. Aqueles que estavam do lado dele já está contra. Aquele que era ídolo de alguém, agora a pessoa não quer nem ouvir falar mais. Cancelou, né? Hoje é época de cancelamento, foi cancelado na rede social. Até ontem estava todo mundo aplaudindo, milhões de curtidas, de seguidores. Aí aprontou uma. Vamos cancelar. Cancelaram, mano. O Abimeleque já está sendo cancelado. Já começou a disputa entre eles lá. Exatamente. Por isso que nós temos que ver o que Jesus tem preparado para nós. Aqui mesmo no capítulo 12, olha o que Jesus ele disse sobre essas brigas familiares. Capítulo 12. O versículo é o 52. Amém? Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai está dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, e a sogra contra a sua nora, e a nora contra a sua... É alerta. Sangue não vira água. Nós não podemos desistir de ninguém. Mas se não houver o sangue de Cristo sobre todos, as pessoas arrependidas, convertidas, buscando a presença de Deus, crescendo na graça, numa só fé, num só amor, num só espírito, uma só palavra, congregando junto de preferência, o casal congregando junto, levando essa bênção para casa. Daqui a pouco os filhos vão querer congregar junto, levando a bênção para casa. Aí vai, um põe 1.000 para correr, 2 põe 10.000 para correr, amém? Mas quando há sangue, parente, mas não tem o sangue de Jesus, não tem um arrependimento, não tem a mudança de vida, não tem um compromisso, é só confusão, irmão. Só confusão. Só confusão. Então aquele que é ungido, irmãos, ele tem que estar preparado para ser aquela ovelha muda, pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Mas na hora que Deus mandar, tem que falar. Na hora que estiver preparado para falar, na hora que tiver o que falar, vai falar. Vai levar aquela bênção, vai dar aquele alerta, vai plantar aquela semente,
mesmo que na hora ainda está cheio de pedra naquele coração, mas daqui a pouco você tirar daquelas pedras, vai vir lá o adubo e aquela semente vai lançar raiz para baixo e vai dar fruto para cima, amém, meu Deus? Mas para isso tem que continuar firme na presença de Deus, irmão. Olha lá, Abimeleque estava lá agora já com confusão com os próprios tios. Tá mal confusão, irmão. Confusão lá com a parentela, irmão. Tá parente. E tudo isso, irmão, é porque o inimigo ele causa essas divisões para destruir. Por isso que eu falo, a palavra de Jesus ele diz aqui, a casa de Satanás não está dividida. Porque o mesmo espírito está num bêbado, está no outro bêbado. E bêbado briga? Briga ou não briga? Hã? Ou nunca ouviu falar de briga de bêbado? Hã? É o que mais tem briga de bêbado. Mas ué, se eles têm o mesmo espírito imundo sobre ele, por que eles brigam? Porque é exatamente o que Satanás faz. Que quando aqueles dois bêbados se destruírem, eles vão para o inferno. E e aqueles espíritos vão agir em outras vidas. Continua, então não. Estou fazendo a vontade do pai deles, que é o pai da mentira, o Satanás e o Beelzebub. Sai dessa. Busca o reino, irmão. Mais confusão que o inimigo faz, irmão. Por isso que o Paulo alerta, para nós tirarmos toda a confusão. Mais um pouquinho para frente, vai na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Amém? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. O versículo é o 10. Amém? Fácil, né? Glórias a Deus. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Amém, pois? Irmão, porque quando há concordância, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz, onde houverem dois, chame mais um, já são dois, ele está formado a igreja do Senhor, amém? Mas a casa de ninguém é igreja. Esses dois têm que vir na casa do Pai, aprender essa igreja. Não pega carona não, estou reunido aqui em nome do Senhor, minha casa é minha igreja, estou assistindo as lives, estou ali assistindo os cultos online, o show da fé, o Fala Amigo, o SOS noturno, aleluia. Mas no dia que você pode, você vai na casa do Pai. Ovelha tem cheiro de ovelha, anda junto com as ovelhas. Não fica lá em casa só lá, em cima do sofazão. Será que você vai dar a mesma atenção? Será que na hora da volta da vitória, você vai dar a volta da vitória na sua casa? Alguns estão dando, estão vencendo, porque não está conseguindo ir, porque está longe da casa de Deus, porque estava fazendo outra coisa, mas no primeiro culto que tiver, a pessoa está lá, irmão. Mas tem gente pegando essa carona, não quer saber da igreja, está virando um desigrejado, irmão. Está deixando a casa de Deus vazia. Você está deixando o templo vazio, o seu templo também vai estar vazio. Não tem jeito, irmãos. A pessoa pensa, não, só não estou indo na igreja, porque sabe como que é? Durante a pandemia pegou, né, que realmente o governo fez essa maldade, não precisava mesmo ter feito nenhum tipo de restrição, em igreja não precisava. Entendeu? As pessoas são responsáveis, os servos de Deus, mano. Chega a ter um alquinho, passa lá o pé no sanitizante ali, no tapete sanitizante, senta todo separado. Até agora nós estamos com separação, 80%, só podemos usar 80% da igreja, tem 20% que não está nem usado, está lá já separado, para a pessoa até hoje não ficar lá aglomeração, irmãos. Para respeitar a palavra de Deus, para respeitar a lei dos homens também. Mas está cheio de dissensão em fora. Por quê? Porque não está na mesma fé, no mesmo amor, no mesmo espírito, na mesma palavra. É tudo que o inimigo ele quer. Que haja discórdia. Que na discórdia ele age num... Está lá, meu casalzinho fazendo aquela festa. E deve fazer festa o casal.
né? O casal, né, casado deve ter mesmo aquele dia lá, né, permanecer na lua de mel para sempre. Não é só ali na semana que casou, não. É a lua de mel para sempre. É santo mesmo, né? A natureza com natureza no leito do matrimônio, quando há intimidade do casal. Mas aí a pessoa não tem o cordão da terceira dobra, que é Jesus. Ou é casado ou não é casado, aquele namoro picante, né? Namorido, intimidade fora do casamento. E alguns aí, irmão, bebem, né? Fazem aquela festa em casa, usam drogas. E aí, irmãos, quantos, aquela festa lá do casal íntima, que deveria ser uma bênção para o casamento, mas como não tinha Jesus, irmão, acaba em tragédia. Quantos a gente vê por aí? Um monte, irmão. É dissensão. Não tem uma mesma intenção. É o inimigo, é o Satanás, colocando essa intriga mesmo. E por quê? Porque na intriga dos seres humanos, ele não está dividido, ele está imperando. Se ele matar, ele conseguir matar uma pessoa fora da presença de Deus, aquela pessoa vai ficar morta para sempre. E uma das maiores enganos que ele faz é isso: a pessoa ter coisa que é uma tradição humana, inventada por alguém, que não está na Bíblia, a pessoa está fazendo. Os heróis da fé, irmão, glória a Deus, passou o tempo deles, passou. Os apóstolos é a mesma coisa. Em nenhum lugar na Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse, nenhum servo de Deus, nenhum alguém que era do povo de Deus de verdade, fez uma única oração, nem para um ser humano que era ali herói da fé, um apóstolo vivo ou depois de morto. E hoje tem essa tradição aí de orarem pelos vivos, orar pelo morto, pedir que o morto rogue por eles, irmão. O único intermediário entre você e Deus é Jesus, porque Ele não morreu, Ele ressuscitou e vive para sempre. Ele é o único caminho, que a verdade e nunca vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai ao céu, ninguém recebe a bênção diretamente de Deus se não for pelo Jesus, irmão. Tudo que você está recebendo é do Beelzebu, é do Satanás que está te enganando, irmão. Você depois vai se esforçar e vai achar: eu recebi lá daquele ciclano, aquele fulano, do santo tal, da entidade tal. Foi nada, irmão. O diabo, ele te engana. Que você vai se esforçar, ele não dá nada para ninguém. Nunca deu, nunca vai dar. Entidade nenhuma vai dar, santo nenhum dá nada para ninguém. Nunca deu. Se você recebeu, foi o inimigo te enganando, e às vezes nem foi ele te dando, irmão. Nem foi a entidade que te deu, nem foi o santo que te deu, foi seu próprio esforço, ou foi a vontade, ou foi a permissão de Deus. Exatamente isso. E a pessoa pensando que foi aquilo outro para te enganar, irmão. Se não está na Bíblia, por que você continua rezando para santo, para a entidade que já morreu? Achando que ele vai fazer alguma coisa por você. Mas tem respondido sim, porque não sei o que lá. Olha que o próprio Paulo, que hoje tem um monte de devoto fazendo reza para ele. Olha o que ele fala agora aqui, versículo 11. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pela família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Pedro, que é Cefas, e eu de Cristo. Não, irmãos, é só de Cristo, irmão. Mas tem um que fala: não, eu sou devoto de Paulo, eu sou devoto de Joaquim, eu sou devoto da Aparecida, eu sou devoto da Ana, eu sou devoto da Mariana, eu sou está amarrado, irmãos. Está amarrado. Somente Jesus morreu por nós lá no Calvário. Mas teve outros santos que morreram, foram mártires, mas eles estavam ali na função dele. Eles não ressuscitaram. Eles morreram para Cristo, não por nós. Quem morreu por nós foi só Jesus. Só Jesus. Mas tem gente sendo enganado. Teve grandes homens de Deus. O Paulo foi um deles, o Pedro, o Apolo, todos esses aqui foram homens de Deus que morreram por Cristo e não para nós. E aí olha o que o Paulo fala agora aqui: está Cristo dividido?
Ué, uma hora eu sou de Cristo? Não, eu sou de Cristo. Mas eu também sou da Maria, sou também do José. Não é não, irmão. A Maria foi a mais bem-aventurada entre as mulheres que trouxe o nosso Senhor e Salvador. Nós amamos a Maria, por isso, como qualquer irmã que ainda está viva hoje, irmão. Mas a adoração é somente ao Senhor. Você adorou a Maria, você não está adorando a Maria. Você está adorando o inimigo que criou esse culto a Maria, que é maligno, que é satânico e que não é bíblico. Somente ao Senhor, seu Deus, adorarás, e somente a Ele prestará culto. Nunca foi feita uma reza, uma oração a nenhum servo de Deus, vivo ou morto, na Bíblia. E por que você faz a oração para Maria? Por José, o pai de Jesus? Os irmãos de Jesus, o Tiago? O Judas? Ou para os amigos de Jesus, o Pedro, o João, o outro Tiago? Sai dessa, engano de Satanás, vai ler a Bíblia. Você está sendo enganado pelo inimigo. Se você pode ir direto na instância superior, por que você vai lá naquela instância inferior, irmão? Onde que tem lá aquele tribunal do bairro, que ainda vai fazer uma conciliação, às vezes nem tem juiz lá. Tem 2 estudantes de direito que vai tentar fazer uma conciliação, que depois vai tentar levar para um tribunal, para um juiz, que aí depois, se for uma causa maior, vai ter que levar para outro juiz, depois vai para a primeira instância, depois vai para a segunda instância, depois vai para o superior, depois vai para o Supremo. Se você pode ir para o Supremo direto, resolver tudo, você tem o nome do Senhor Jesus, pelo nome de Jesus você tem livre acesso ao céu, a Deus, em espírito e verdade, e você fica procurando essas coisas pequenas. Parece que Jesus é corrupto, irmão. Parece que você não consegue falar diretamente com Ele. Você tem que passar pelo assessor Maria, você tem que passar pelo assessor Pedro, você tem que passar pelo assessor José, tem que passar... Jesus não é corrupto. Em santidade você tem acesso ao próprio Pai Criador, pelo nome de Jesus, amém, irmãos? Tem acesso. Olha o Paulo falando aqui, Cristo não está dividido. Foi Paulo crucificado por vós? Acabou, irmão. O próprio Paulo falando que ele não foi crucificado por vós. E olha que ele foi depois crucificado, hein, diz a lenda. Diz a história aí que ele foi crucificado de ponta cabeça. Mas mesmo ele sendo crucificado de ponta cabeça, ele não foi crucificado por nós. Ele foi crucificado por amor de Cristo. Ele não ressuscitou para você orar por ele. Mas nem se ele tivesse vivo até hoje. Somente o Senhor, seu Deus, é o mediador entre ser humano e Deus. E mais, ou fosses batizados em nome de Paulo. Quando nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por ordem de Jesus, irmão. A ordem de Jesus foi essa: ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Acabou, por ordem de Jesus. Ele não deu ordem para ser batizado por outra pessoa. Dou graças a Deus, porque nenhum de vós batizei senão o Crispo e H. Ele falou que não batizou ninguém, só 2 pessoas ali. Para que ninguém diga que fosse batizado em meu nome. Eu fui quando eu era membro lá da sede, quando eu fiz o curso de batismo com o pastor Fernandes Lima, e quem me batizou lá no dia foi o pastor Jaime Amorim Campos e o Carlos Silva, que é o líder do HQV hoje, que é o líder também de Jundiaí, irmãos. Mas não foi eles, em nome deles, foi em nome de Jesus, irmão. Exatamente, esse é o correto. E mais aqui, eu batizei também a família de Estefanas. Além desses, não sei se batizei algum outro, porque Cristo me enviou não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Exatamente. Tem que ser na direção do Todo-Poderoso, porque a luta é grande. Mas sobre todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Nós temos que ser fiéis. Temos que permanecer fiéis. Porque sendo fiéis, nós vamos conseguir mesmo adorar o Todo-Poderoso. Amém? Vamos louvar a Deus em nome do Senhor Jesus? Vamos pôr de pé? Em nome do Senhor Jesus, irmãos, a luta é grande. O inimigo, ele coloca todas essas confusões aí. Da mesma maneira lá que primeiro o Abimeleque, ele foi lá em cima do povo de Siquém, que não conhecia nada da palavra de Deus, e conseguiu convencer.
Nas épocas das trevas, ninguém conhecia nada da palavra de Deus, a pessoa foi inserindo um monte de coisa. Não, que isso aqui é de Deus, 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 isso aqui é de Jesus, e não era de Jesus. Hoje você tem a palavra para saber o que é de Jesus e não é, e tem gente inteligente, sábio, pessoa que surpreendentemente são capacitados, mas não tem preguiça de ler a Bíblia e fica aí sendo enganado pelo inimigo nas religiões. Vamos dar aquela linda salva de palmas para o Senhor Jesus? Amém? Tchau, 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 tchau. Sua vida, Jesus morreu a minha morte. Você morreu a minha morte. Agradecido eternamente sou. Agradecido eternamente eu sou Ao sacrifício que me libertou. Como é bom descansar. Como é bom descansar na certeza de que Deus sabe O meu nome, sabe o seu nome. Em cima. Salvo pelo teu amor. Não volto pro mundo não. Não volto pro mundo não. Não volto pro mundo não. Salvo pelo teu amor. Resgatado das trevas e do pecado, encontrei a cruz. Tchau. Encontramos Jesus. Sente fiel a Ele até o fim. Para que eu vivesse sua vida, Jesus morreu a minha morte. você morreu a minha morte. Agradecido eternamente eu sou. Agradecido eternamente eu sou Ao sacrifício que me libertou. sacrifício que me Descansa, descansa no seu. Como é bom descansar. Como é bom descansar Na certeza de que Deus sabe o seu nome. sabe o meu nome. Em cima, adorando. Salvo pelo teu amor. Não volta pro mundo não. De jeito nenhum. Não volto pro mundo não. Salvo pelo teu amor. Resgatado das trevas e do pecado, encontrei a cruz. Salvo pelo teu amor. Não volta pro mundo. Amém. Salmo 101. Onde ficam os salmos, irmão? Lá no meio da Bíblia. Pode sentar. Amém? O versículo 6. Os compostos de última geração, os pneus Bridgestone potência oferecem excelente estabilidade em altas velocidades. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que sejam comigo. O que anda num caminho reto, este me servirá. O Abimeleque, ele queria servir, irmão. Ele queria ser o líder do povo de Deus, irmão. Mas ele não era fiel. Ele não era um adorador. Ele não andava num caminho reto. E acabou caindo aqui no capítulo, versículo 7. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme diante dos meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam iniquidade. Não tem jeito.
Aquele que não respeita a palavra de Deus, que tenta mesmo pegar atalho, que atalho é cortar o caminho é a palavra de Deus, não vai estar firme diante da presença de Deus. Quando precisar, não vai ter resposta. O Abimeleque até conseguiu a coroa, alguns conseguem até o cargo, até conseguem algo, meus, mas a preço do quê, de confusão. Fica aí verdadeiramente sendo alvo do inimigo, sendo ali alvo do inimigo. Tá cheio aí, meu, tem gente, se nós conseguimos, tá cheio de pessoas aí conseguindo algo sem a presença de Deus, pela mão do inimigo. Aí vem outro na mão do inimigo querendo roubar tudo que aquela pessoa tem e consegue. Nós temos que estar invisíveis para o inimigo. Amém, Deus? Porque o nosso Deus não é um Deus de confusão. Só para nós terminarmos de orar, pega aqui Jeremias, vai lá no capítulo 8. Onde fica Jeremias, pastor? Você tem Salmo, passa Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías e Jeremias. Não é muito longe aí não, dá nem para se perder muito. Passou os livros sapiensais, que é Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, começam os livros dos profetas. O segundo profeta aqui é o Jeremias, Isaías, Jeremias, capítulo 8. O versículo 3. Amém? Jeremias 8:3. Esconder-se-á antes a morte do que a vida, de todo o resto dos que restarem desta raça maligna, que ficar nos lugares onde os lancei, diz o Senhor dos Exércitos. Diz-lhes mais: assim diz o Senhor, cairão os homens e não se tornarão a levantar, desviar-se-ão e não voltarão, porque pois se dizia este povo de Jerusalém, como uma apostasia contínua, retém o engano e não quer voltar. Eu escutei e ouvi, não falo o que é reto, ninguém há que se arrependam da sua maldade, dizendo, que fiz eu? Cada um se desvia na sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados, e a rolinha, e o grou, e a andorinha observam o tempo da sua arribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. É verdade, até os animaizinhos sabem que são finitos e sabem o tempo que está chegando a sua morte. E nós, seres humanos, inteligentes, sábios, não permanecemos fiel ao Todo-Poderoso, aquele que nos criou não para ser capaz de Satanás, mas para vivermos em comunhão com Ele. E sem essa comunhão com Ele é só lamúria, é só confusão. E às vezes pessoas ali que se davam tão bem começam a se atritar e até se matarem por aí pela falta da presença de Deus. Amém, pois? Por Deus, que Jesus fale mais com vocês. Essa palavra hoje, na quarta-feira nós voltamos aqui terminar o fim da vida ali da Abimeleque, que foi terrível. Ele até ganhou algumas batalhas, mas depois ele teve um fim terrível, 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 terrível. E assim é o fim da vida daquele que não quer saber de ser servo, de ser fiel a Deus, de ser um verdadeiro adorador, de acreditar na palavra, no Deus da Bíblia, de servir a Deus de acordo com a palavra, não de acordo com cada tradição que não é de ser humano, é do próprio Satanás que inventou para te colocar confusão na sua vida, porque na confusão ele consegue reinar. Vamos orar, irmãos? Se alguém trouxe pedido de oração, me entrega aí, já tem alguns aqui. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Amém? Feche seus olhos, abre seu coração, meu Deus e amado Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós apresentamos a Ti, meu Pai, os pedidos de oração de todo o Seu povo, Pai. Daqueles, meu Pai, que estão aqui presencialmente, algum que pode estar orando conosco agora na internet, meu Pai. Ô Senhor Jesus, visita, alcança, meu Pai, cada um deles, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, na autoridade e no poder que é no nome, o nome acima de todo nome, a qual todo o joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, Pai. Eu já me dobro nessa hora, Pai, diante do Deus e Pai de nosso nome, do nosso Senhor Jesus.
madrasta representando, orando pelo enteado, pela salvação, meu. Nós só vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do teu testemunho, Pai. Que cada um seja alcançado, visitado no compromisso com Cristo, porque isso foi Ele. Só Jesus morreu por nós na cruz. Foi só Ele que ressuscitou e vive. Ele é o único digno de adoração. Ele é o único intermediário, não tem outro. Mas o inimigo, ele tem conseguido colocar essa apostasia, essa divisão, que um é de Maria, outro é do Joaquim, outro é da Aparecida, outro é do Pedro, outro é do Paulo, outro é do José, e achando que são de Cristo também. Não são. Jesus tem que estar em primeiro e único lugar nas nossas vidas, senão Ele não está em lugar nenhum. Ensina-nos o caminho, meu Pai, mas não é por força nem por violência, que as pessoas descubram sozinhas, meu Pai, que isso é engano de Satanás, que o diabo, ele divide, Pai, para ele poder imperar, Pai. Coloca essa divisão, Pai, na igreja, Pai, de Cristo. Coloca, meu Pai, que um é mais especial que o outro, porque é mais antigo, porque é uma tradição mais antiga, mas a tradição foi Ele que pegou uma época aqui. A trombeta de Israel está tocando e você chama seu mal pelo nome. Você cerca o seu inimigo agora e as muralhas vão cair em nome do Senhor Jesus. Chama o mal pelo nome, manda embora. Passa a mão no corpo, sai do corpo, da alma, do espírito, da mente, do coração. Vai andar junta, sai das articulações, sai agora dos nervos, dos músculos, dos ossos, dos tendões. Vai sendo dos membros externos, dos órgãos internos. Ou uma célula que tiver ali sendo formada, algo maligno, um tumor, um câncer, uma verruga, em nome do Senhor Jesus, pega tudo que é seu e sai, maldito. Sai desse corpo que não te pertence, sai dessa casa que não é tua, vai dando fora em nome do Senhor Jesus. É agora. Vai declarando que você é sarado pelas feridas de Cristo, vai declarando que você não tem doença, pois pelas feridas de Jesus você já foi sarado. O sacrifício de Jesus não foi em vão no Calvário. Da mesma maneira, aquela pessoa está sendo agora curada, liberta para ser salva em nome do Senhor Jesus. Leva a salvação para casa, salva aquela pessoa que está lá no hospital, para ela não ir para o cemitério antes de ser salva em nome do Senhor Jesus. Aquela pessoa que está desenganada na UTI, independente de qual que seja a doença, a comorbidade, ainda que seja uma sequela desse Covid, de um câncer, da AIDS, de uma coisa maldita, de uma maldição familiar, de uma herança genética maligna, de uma maldição familiar, em nome do Senhor Jesus, eu quebro, paraliso, amarro toda a ação do inferno, toda a confusão, toda a devassidão moral, espírito mesmo do engano, que tem enganado essa família com a religiosidade, e a pessoa está lá sendo esforçado mesmo para ser um devoto de Deus, mas é devoto do Pedro, do João, do Joaquim, da Aparecida, e de maneira nenhuma está agradando a Deus. Demônio, você foi desmascarado, sai dessa família agora, tira a mão dos nossos filhos, das nossas crianças, em nome do Senhor Jesus. Pega tudo que é seu, maldito, você perdeu, em nome do Senhor Jesus, e sai dessas vidas, sai da casa deles, sai dos casamentos, sai da criação, da educação dos filhos, dos netos, em nome do Senhor Jesus. E não volte mais, eu te proíbo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Levanta a tua mão da glória a Deus, igreja. É de fé em fé, em glória, diz aleluia. Isso, você recebeu da santa palavra, agora é só glorificar, chamar a existência as coisas que não são como já se fosse, tomar posse da bênção da vitória, para a glória do Todo-Poderoso. Oh meu Deus e Pai, eu creio que todo aquele que se arrependeu e perdoou está perdoado, Pai. Recebeu Jesus, está salvo, Pai. Que orou comigo com fé, tomou posse da cura e da libertação total e completa, Pai. E Deus começou uma obra linda, para que eles possam fazer a sua obra linda, no centro da tua vontade. Amém e graças a Deus. O Senhor Jesus, uma linda salva de palmas, né? Deus é o Todo-Poderoso, amém? Ele tem preparado o melhor para cada um de nós, em nome do Senhor Jesus, amém? Nosso amigo Facebook, nós estamos encerrando essa transmissão nesse momento.
Perdoa um pouquinho, né, que às vezes acontece a gente não entende, essa internet oscila, às vezes dá uma caída aí, né? Mas eu espero que você tenha acompanhado. Compartilhe esse culto, irmãos, para alertar as pessoas. Talvez alguém fique até chateado no começo, mas antes de ficar chateado, volta para a palavra. Nós não estamos falando mal da religião de ninguém, nós estamos falando de Jesus. Não estamos falando de Jesus dos católicos, dos evangélicos ou de qualquer dos espíritos. Estamos falando de Jesus da Bíblia. Fica com a Bíblia que você não vai errar em nome do Senhor Jesus. Tenha uma ótima semana, compartilhe, dê seu testemunho, dê seu pedido de oração e para o Senhor Jesus uma linda salva de palmas. Amém?